Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. Mais uma vez aqui no programa Conectando, já agradeço a sua audiência, a sua preferência. Já peço a você que, se você gostar desse assunto, compartilha, curte o nosso vídeo se você estiver nos assistindo no canal do YouTube. Canal do YouTube, sim, temos. Se você estiver assistindo pela TV Mar, você pode também nos acompanhar no programa Conectando lá no YouTube, tá? E aí você vai poder também dar a sua opinião nos comentários, sugerir pautas e a gente vai fazendo essa interação. Estamos juntos com a Med Rádios, com a Agência Paradise e com o Petit Sucre, restaurante que fica aqui na Avenida Amélia Rosa, na Jatiuca. Hoje eu estou recebendo aqui uma amiga, na verdade, né? Daniela Costa, ela é personal trainer, mais conhecida como Dolly, e ela é mãe de uma criança que é portadora de autismo. E o que é o autismo? Hoje em dia é conhecido como transtorno do espectro autista. É uma pessoa que tem um déficit, pode ser na comunicação e no comportamento. E aí a gente vai saber mais a respeito disso aqui com ela. Tudo bem, Dolly? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você, matando as saudades, né? E falando desse assunto tão pertinente. Falando um amor, viu? Que é um amor, né? Mas eu quero saber o seguinte, gente, ela tem um filho, né? Ela não tem só um filho, mas entre os 3 filhos que ela tem, um portador de transtorno do espectro autista. Miguel é um amor de menino, uma coisa linda. Mas eu quero saber o seguinte, quando que você descobriu que o Miguel era portador de autismo? O Miguel tem 9 anos hoje, mas com 2 anos e meio ele entrou na escola e ele já tinha alguns sinais, só que nós não tínhamos conhecimento sobre isso. Para mim, o autista era não existiam os níveis do autismo, eu tinha uma certa ignorância no assunto. Nós e a família toda. Então, Miguel não falava muito bem, falava umas 10 palavras inteligíveis, ainda usava fralda e entrou na escola. Com aquela desculpa, sempre, quando aparecia algum sinal do autismo, com a desculpa de quê? O Miguel não fala. Ah, mas a tia começou a falar com 3 anos, é porque é o tempo dele. Ah, o Miguel não sente dor. Aí eu achava o máximo, poxa, meu filho não é... Ele é forte. É forte, não é manhoso. Meu filho não tem noção do perigo, poxa, meu filho é super corajoso. E ele tinha também uma questão no olhar, que ele não fixava o olhar, mas ele olhava um pouco e desviava o olhar. Então a gente não prestava atenção nessas coisas. Na escola, a escola começou a perceber alguns sinais, começou a perceber que ele enfileirava os brinquedos, o lanche, tinha uma dificuldade nas atividades da escola em grupo, e se dava muito bem nas atividades individuais, mas em grupo era difícil, e a gente usava a desculpa de quê? Mas como ele não fala, a criança não entende, e aí não tem paciência, porque com adultos ele interagia muito bem, mas com crianças não. E aí, por conta da fala, a escola sugeriu que eu levasse ele a um fonoaudiólogo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Durante esse período, antes dessa ida ao fonoaudiólogo, que eu acho que aí já começou a desencadear o diagnóstico, né? Antes disso, com essas desculpas ou justificativas que eram dadas, dentro de você como mãe, como que você se sentia? Não, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Era assim, eu já tinha o Miguel do meio, né? Então já tinha um filho 11 anos, o mais velho, e experiência com os filhos das amigas, os meus sobrinhos, e dizia, ele se desenvolve de alguma forma diferente, tem alguma coisa diferente. Mas eu acreditava mesmo que era da personalidade dele. E assim, não sentia que fosse alguma coisa, eu sabia assim, alguma coisa tem do tipo, ele tem um atraso na fala. Porque são várias questões, né, que inclusive o diagnóstico é multidisciplinar, né? Não é só o fono, só o neuro quem avalia. E aí eu sabia, disse, não, tem alguma coisa aí, tá errado. Eu cheguei a levar ele a alguém que tinha uma vivência maior, chegou para mim e disse, olha, fulano levou o filho ao pediatra, o pediatra disse que não era nada, mas depois descobriu que o filho era autista, porque não falava. Essa era a questão mais forte do Miguel. E aí eu disse, então vou levar ele na minha psicóloga. Só que ela era de outra área, né? Levei e ela disse, não tem nada do autismo e tal, porque o Miguel é o do autismo leve, né? De suporte mais leve. E ela disse, a forma mais difícil de você diagnosticar, porque tudo é muito leve,
mas ele tem as limitações dele, tem as dificuldades dele. É muito próximo ao normal, vamos dizer assim, ou ao natural. E quando eu digo normal, eu não estou falando de uma forma pejorativa. É neurotípico que chama. Existe o normal e existe o comum. Vamos dizer o comum? Se comporta comumente, se mistura com o comportamento de quem não tem o transtorno, não é? Então, como era tudo leve, era difícil dizer alguma coisa. E aí eu cheguei a levar, foi difícil para o meu esposo quando eu levei ele, sem comunicar a ele, né? Disse, não, porque se tiver alguma coisa eu quero saber. E eu vou tratar lá desde cedo. Quando ela disse que não tinha, eu sosseguei mais e fiquei dando mais ênfase a essas desculpas, a essas... Até porque é a resposta que eu acredito que toda mãe quer receber, claro, né? Ninguém quer ouvir um diagnóstico desse. E aí, até porque o que eu imaginava sobre o autismo era uma coisa absurda, assim. Não vai conseguir fazer nada, ele vai ser totalmente dependente e tal. E, na verdade, não é bem assim, né? Gente, o quanto a informação de qualidade é importante, o quanto as pessoas precisam se preocupar em oferecer de alguma maneira essa informação eu digo que é para acalmar o coração, para acalmar o coração das mães, porque só a mãe sabe quando algo acontece com o filho, e não estou dizendo que precisa ser nada nem grave, nem né, assim, qualquer coisa que esteja acontecendo com o seu filho, você está muito mexido por dentro, você está muito inseguro, e a informação de qualidade ela é muito importante, né? Isso, foi o que a escola fez, assim, sabia que nós não recebemos, se jogasse essa informação, a gente acha que eu acho que você deve procurar, isso podia ser um choque, muita gente nega, não aceita e vive em negação, e é pior que pode acontecer porque a criança deixa de ter o tratamento e deixa de evoluir, né? Sua vida teve que mudar muito por conta desse diagnóstico? Teve. Aos poucos foi mudando, porque o diagnóstico não veio logo, mas o tratamento sim. Porque ele não falava, eu levei para fono. Ele tinha um comportamento inadequado, eu levava para o psicólogo. Ele tinha uma resistência a fazer atividade na escola, eu levei para terapeuta ocupacional. E assim foi. Então, todos os dias, eu precisava estar com ele numa sala de terapia, numa sala de espera para fazer uma terapia. E ainda não tinha diagnóstico totalmente fechado? Não tinha. Ele tinha um diagnóstico, ele tem um atraso na fala. Ele tem algum transtorno do comportamento, mas não sabia o que era. Não tinha o porquê. Quando ele fez 4 anos e meio, foi que foi fechado o diagnóstico. Que aí eu levei, foi sugerido e eu levei ele a uma neuropsicóloga, e ela fez alguns testes e faz avaliação de QI, de memória e tal, e aí ela juntou com o relatório de todos os outros terapeutas que já acompanhavam ele, inclusive a fisioterapeuta, e aí ela chegou nesse diagnóstico que é assinado pelo né, neurologista. Daí veio, assim, quando eu recebi... É um choque de realidade? Para mim foi mais assim um suspiro, assim, um alívio, porque eu disse, agora eu sei o que ele tem. Agora eu sei o que eu vou enfrentar, onde eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer e como vai ser. Porque aí nessa altura eu já sabia que o autismo não era esse bicho de 7 cabeças, uma pessoa incapacitada. E você já estava, eu imagino, já estava engajada dentro do processo. Sim, me munindo de informações. Dentro da realidade. E já se comportando, tipo, indo para um psicólogo, indo para um fisioterapeuta, indo para uma terapia aqui, outra ali. Já estava já tinha feito mudanças na vida pessoal? Porque eu imagino que muitas mudanças precisam ser feitas. Aí foram acontecendo aos poucos também. Eu era personal trainer e trabalhava em academia. O Miguel tinha 1 ano e meio, nasceu minha filha mais nova, e isso também fez a minha vida mudar bastante. E eu acredito também que quando ela nasceu, ele deu uma regredida, a gente sentiu uma grande mudança no comportamento dele. O que também podia servir como justificativa e camuflagem do diagnóstico, né? É ciúme da irmã e tal, mas, enfim. Aí eu fui deixando de trabalhar, foi ficando difícil atender os alunos, eu saí da academia, aí eu fiquei atendendo só domiciliar, e aí fui deixando um aluno, o horário não era viável, a carga emocional era muito grande, e eu ficava assim, tenho que fazer as terapias, tenho que cuidar da mais nova, tenho que fazer as atividades dele em casa, porque você leva para terapia, mas tem as atividades de casa, tenho que estimular isso, aquilo, tal. Começa a escola, as atividades da escola, tudo, leva aqui, leva ali, minha vida parou, foi um investimento que eu digo hoje, que eu fiz, e depois eu vi que eu fui tendo também um prejuízo
psicológico, emocional, fui ficando saturada, já vão 20 quilos a mais, e por aí vai. É porque, na verdade, o que acontece? A mãe está cuidando da criança, mas quem que está cuidando da mãe? Exatamente. Quem está cuidando daquela pessoa, da profissional? Quem está cuidando? Porque são várias faces, né? Tem a mãe, mas tem a profissional, tem a esposa. Eu demorei a entender que eu também precisava de cuidado. Quase me afundei. Mas, e, assim, meu marido também demorou a entender que eu, assim, não, a vida precisava mudar realmente. Não tem como retomar como antes. Se eu quiser dar a qualidade de vida que ele tem hoje. Então, assim, eu poderia não ter deixado nada de lado, ter deixado na mão de alguém, ter feito... Mas eu tenho certeza que hoje ele não teria a evolução que ele teve. O Miguel é uma criança super inteligente. Hoje ele fala super bem, conversa sobre diversos assuntos. Entende de muita coisa que a gente nem vive surpreendendo a gente assim, com assuntos. Meu filho, você sabe o que é isso? Ele fala como palestrinha, assim, vai como um adulto falando. E muita gente chega e diz, né? Não parece, nem parece que ele é, mas tá lá, porque teve o tratamento precoce, muito importante, muito falado pelos neurologistas, por conta da plasticidade cerebral. Ele começou mesmo antes do diagnóstico tratando. Já foi desenvolvendo. Foi evoluindo e continua em evolução. Todo, ele e a família inteira, né? Olha a conversa aqui. Continua em evolução. Sinal que aos 9 anos a criança está sendo cuidada, está precisando ser trabalhada. E aí o ser humano que está cuidando, ele também precisa de cuidados. E daqui a pouco, na volta do intervalo comercial, eu quero saber desse dia a dia. Como que é o trato, como que é o dia a dia, como que é em casa? Como que cuida de um e de uma criança menor do que ele? Como que é a atenção dele? O que que ele gosta, o que que ele não gosta? Vai para o convívio social, porque eu falei que era de comunicação e comportamento. Então, como que é o convívio social dessas pessoas? Porque nós sabemos que existem pessoas que têm filhos com transtorno do espectro autista, que é o que nós estamos conversando aqui, e que guardam o filho para si. Isso. Não leva para o mundo. Não, eu tenho que proteger. Gente, não é na intenção de fazer mal não, viu? A gente precisa lembrar disso. É na intenção de proteger. Mas ao querer proteger, será que você está mesmo protegendo ou você está podando? Tem que pensar nisso. A gente volta já.